Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Meu Deus maravilhoso, Pai de poder e glória, meu desejo, Senhor, é poder te conhecer todos os dias, cada vez mais, através da tua palavra, através da oração, através do teu Espírito Santo, enchendo a minha vida, o meu espírito, com a tua graça, com a tua glória, com o teu poder. E eu desejo isso a você também, meu irmão, minha irmã, que você possa a cada dia conhecer mais e mais esse Deus maravilhoso que nós servimos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sejam sobre a sua família, sobre todos aqueles que você ama. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Desejo a você um dia abençoado, que você esteja tendo um dia abençoado, feliz, próspero. Não importa a tribulação que você esteja passando, que Jesus esteja atuando sobre a sua vida. Aquele que dá a paz que excede todo entendimento, esteja enchendo o seu coração de paz, com a certeza de que Jesus é tudo. Jesus pode tudo. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. E nós cremos, amém? Glória a Deus. Mesmo você que não entregou a sua vida ainda para Jesus, eu creio que Jesus está aí do seu lado, só esperando uma atitude sua para poder entrar no seu coração, entrar na sua vida, encher o teu espírito de graça, de misericórdia, de perdão dos seus pecados e realmente revolucionar a sua vida. Glória a Deus! Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você conhece de Deus? Até que ponto você conhece esse Deus que você fala que serve? Ah, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou católico, eu sou eu sou cristão. Não importa a religião. Até que ponto você conhece esse Deus? Sabe, eu acho interessante que quando nós vamos numa concessionária, compramos um carro e trazemos ele para casa, uma das primeiras coisas que nós fazemos é pegar o manual do proprietário e ver como as coisas funcionam naquele carro. Como as coisas funcionam, como é que coloca combustível, aonde coloca combustível, aonde ficam os fusíveis. Se é um carro mais novo, quais são os itens que precisam ser verificados nas revisões. Mas quando nós dizemos que servimos a Deus, nós não procuramos conhecer a Deus. Nós não gastamos tempo pegando a Bíblia, que eu costumo chamar de manual do fabricante, pegar a Bíblia e estudar, saber como é Deus, quem é Deus, o que ele gosta, o que ele pensa. Nós vemos na Bíblia homens, por exemplo, como Davi,
que são chamados homens segundo o coração de Deus. E a gente vê a história de Davi, foi uma pessoa que adulterou, assassinou, mas ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E você sabe por quê? Porque Davi amava aquilo que Deus amava. Davi aprendeu a querer aquilo que Deus queria. Davi aprendeu a se importar com aquilo que Deus se importa. Davi colocou a sua vida para conhecer a Deus. E nós? Até que ponto nós conhecemos a Deus? E essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque a palavra de Deus ela nos fala algumas coisas que dependem diretamente de conhecermos a Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que se nós não conhecemos a Deus, nós não amamos, porque Deus é amor. E se nós não amamos, nós estamos desobedecendo os 2 primeiros mandamentos que Jesus colocou para nós, nos quais ele diz que toda a lei se resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se nós não conhecemos aquele que é o amor, como que nós vamos amar? Eu quero ler com você um texto que está no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5. A palavra de Deus ela nos diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em outra versão, diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Tem uma passagem na Bíblia onde Pedro, o apóstolo Pedro, ele anda por sobre as águas. Quando Jesus manda Jesus vem andando por sobre as águas e Pedro fala assim: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até aí andando por sobre as águas. E aí Jesus disse: vem então. E Pedro foi, saiu do barco e andou por sobre as águas. Tá certo que ele ficou com medo, olhou para as circunstâncias, começou a afundar. E Jesus resgatou Pedro e disse: você tem pouca fé. E voltou para o barco com ele. Sabe, quando nós temos experiências de andar com Jesus, andar com Deus, é totalmente diferente do que nós simplesmente ouvirmos testemunhos de outras pessoas. Quando nós temos testemunhos próprios de coisas que acontecem entre nós e Deus, experiências daquilo que Deus faz na nossa vida, é totalmente diferente. Nós vemos no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, a palavra de Deus ela diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, nós começamos uma caminhada aonde nos é apresentado a vida de Jesus, quem Jesus é, o que ele fez aqui na terra,
os seus milagres, e nós começamos a ter intimidade, a ter um contato com aquilo que Jesus é. Esse é a parte de conhecer a Jesus. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos prosseguir em conhecer, continuar conhecendo. E a forma que nós temos de continuar conhecendo, buscando conhecimento de Deus, de Jesus, é lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, sabendo quem Jesus é, sabendo quem Deus é, o que ele fez pelo povo de Israel no Antigo Testamento, o que Jesus fez no Novo Testamento, guiado pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça as obras, os milagres, os sinais através da nossa vida, mas nós não buscamos conhecer a Deus. Nós não buscamos conhecer o Espírito Santo de Deus. Permitir que o Espírito Santo toque na nossa vida, nos mostre, nos leve até Jesus e Jesus nos leve até o Pai. A palavra de Deus diz que ninguém poderá chegar ao Pai se não for por Jesus. E nós precisamos conhecer, ter intimidade, ter um relacionamento com Jesus para poder chegar até o Pai e conhecer o Pai. Nós precisamos buscar a Deus não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Deus é. O Criador de todas as coisas. Aquele que fez tudo que existe na terra, nos céus, nos mares. Nós precisamos conhecer a Deus. Isso é fundamental, conhecer a Deus. No livro de 1 João, capítulo 4, no versículo 8, nós lemos a seguinte passagem: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquilo que nós falamos um pouquinho atrás. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, não tem como nós falarmos que servimos a Deus e nós não amamos aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas do nosso trabalho, da nossa igreja, da nossa família, principalmente aqueles que são mais difíceis de se relacionar. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos amar a todos, mas nós não precisamos conviver com todos, mas nós precisamos amar a todos. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Orar e interceder pelas pessoas é uma forma de amor. E nós temos que prestar atenção que essas coisas nos são ditas na palavra de Deus não como sendo uma condicional. Ah, se você puder, se você tiver com vontade, se você tiver afim, ore pelos seus inimigos. Não, isso são mandamentos que Jesus deixou para nós. Orem pelos seus inimigos. Intercedam por aqueles que perseguem vocês. Sabe, quando a gente faz isso, a gente demonstra que nós conhecemos a Deus e que nós amamos as pessoas da mesma forma que nós amamos a Deus. Porque Deus é amor.
Nós precisamos conhecer a Deus. É primordial, é muito importante que a gente se dedique ao máximo em conhecer a Deus. Da mesma forma que nós precisamos conhecer e aprimorar as nossas habilidades profissionais, as nossas habilidades na sociedade, nós precisamos buscar um relacionamento de intimidade com Deus. É muito mais importante que nós tenhamos um relacionamento com Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Conhecer a Deus é a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. É buscar conhecer a Deus. Quem é Deus? Sabe, hoje eu queria fazer um desafio com você. Eu queria que você parasse um momento e meditasse o quanto eu conheço de Deus, verdadeiramente. O que Deus pensa a respeito dessa situação que eu estou passando? Dessa decisão que eu preciso tomar? O que Deus pensa desse relacionamento que eu estou vivendo? O que será que Deus pensa sobre esse emprego que eu estou buscando? Sobre esse negócio que eu estou fazendo na minha empresa? Será que Deus se agrada? Será que isso tem agradado a Deus, a forma como eu conduzo as minhas coisas, as minhas decisões, a minha vida? Será que isso tem agradado a Deus? Será que isso está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida? Muitas vezes nós ficamos passando por dificuldades, por problemas, simplesmente porque as coisas que nós queremos não estão alinhadas com aquilo que Deus tem para nós. Eu queria te desafiar a você meditar sobre o quanto você conhece de Deus, o quanto você conhece da palavra de Deus, daquilo que Deus deixou para que você o conhecesse mais e mais. O quanto você conhece desse Jesus maravilhoso que entregou a sua vida na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, não sei qual é o motivo que tem te impedido de entregar a sua vida e ter uma vida, um relacionamento com Deus, eu não sei. Mas você já parou para pensar o quanto você conhece desse Deus para poder rejeitá-lo ou aceitá-lo? Você que diz que Deus não existe, o quanto você já parou para estudar, pesquisar sobre esse Deus, para ver se realmente o que as pessoas falam, as teorias, se elas são verdadeiras ou não? Pegue um tempo, medite sobre isso. Procure conhecer esse Deus que você serve, que nós servimos. Busque intimidade e relacionamento com Ele. Busque conhecê-lo mais e mais. Peça ao Espírito Santo que te revele
esse Deus maravilhoso, esse Jesus poderoso, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus maravilhoso. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus, cada vez mais. Que você possa ter um relacionamento e uma intimidade com esse Deus maravilhoso. Amém? Dê o seu joinha, o seu gostei, o seu like. Se você puder, assine o canal. Mas mais importante que tudo isso, pegue esse vídeo e envie ele para os seus contatos, poste ele nas suas redes sociais. Faça com que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, possam ser tocadas por esse desafio de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. Que você seja tremendamente abençoado e que cada dia que passe, você possa estreitar cada vez mais esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque Deus te conhece a fundo. Desde o ventre da sua mãe, Deus te conhece. Então que você também possa conhecer a esse Deus maravilhoso e ter com Ele uma comunhão, intimidade, um relacionamento. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.